Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa semana vamos começar mais uma semana de videoaula. E olha, preparei para vocês algumas páginas do livro, tá? Do mesmo jeito que foi na outra semana. Bem tranquila, bem ok, dá para vocês fazerem tudo com muita calma, com capricho, bem bonito. Segue as dicas da tia e vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo e vamos começar. Então, crianças, hoje, segunda-feira, nós vamos abrir o livro na página 215, tá bom? E aí nós vamos ver aqui, ó, noções de par e ímpar, certo? E aí tá escrito assim: veja abaixo uma dupla de crianças. Então eu tenho uma criança, ó, uma e duas. Quando eu tenho duas pessoas ou duas coisas, eu tenho uma dupla, tá? E aí, ó, continuando, aqui tá escrito assim: ligue as crianças para formar duplas para brincadeira. Então, nós vamos ligar as crianças como, tia? Eu vou ligar de dois em dois, né? E aí, ó, eu tenho uma menininha sentada e um menininho sentado. Eles podem brincar juntos? Sim. Eu tenho uma menininha em pé e uma outra menininha em pé. Vão brincar juntos? Sim, né? Ó, eu tenho um menininho com outro menininho sentados, brincando, quase na mesma posição. Podem brincar juntos? Sim, podem brincar juntos. Então, você vai colocar de dois em dois. E aí, continuando, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver esse par de tênis, né? Ó, vamos ver um par. Quando é uma dupla, eu tenho coisas diferentes, certo? Quando é um par, eu tenho coisas iguais, certo? Então, ó, eu tenho aqui uma dupla de crianças, deixa eu te mostrar. Uma dupla de crianças, ó, diferentes, certo? São dois, mas são diferentes. Eu tenho um par de tênis, eu tenho dois pares iguais, certo? E aí embaixo tá escrito: ligue para formar os pares adequados. Então você vai ligar cada sapatinho ao seu outro pé, tá? Ao seu par, certo? Isso na página 216. Na terça-feira, nós vamos abrir na página 217, certo? E aí, nós vamos ver essa página que está escrito assim: faça um desenho que mostre você de corpo inteiro. Então, você vai desenhar o seu corpo inteirinho. Não é só a cabeça, não é só o braço, é o corpo inteiro. E aí tá escrito: converse com a professora e com os colegas e conte o que existe aos pares em seu corpo. Então, já que a gente não tem como conversar um com o outro, né? O que que você vai fazer? Você vai olhar no seu corpinho. Por exemplo, ó, a minha mãozinha, ela existe em par. Elas são iguais. Ó, eu tenho duas mãozinhas que são iguais. Então, eu tenho pares, tá vendo? Os meus olhos são iguais. A minha sobrancelha, né? Os meus braços, as minhas pernas. Isso são coisas que eu tenho em par. Minhas orelhas, certo? Então, você vai observar aí no seu corpinho o que que você tem no seu corpo que forma um par. Continuando na terça-feira, nós vamos abrir na página 219, tá? E aí, ó, você vai ligar os brincos para formar pares. Então, lembra que cada brinco desse aqui tem um par igualzinho ele do outro lado. Então, você vai achar esse parzinho, tá? A mesma coisa aqui, ó. Ligue as luvas para formar pares. Então, ó, você tá vendo aqui, ó. Do outro lado tem luvas também. Então, você vai ligar ela até a outra pessoa, desculpa, outro objeto que é igualzinho a ela, tá bom? Na quarta-feira, nós vamos abrir na página 220, tá? E aí, ó, nós vamos brincar, nós vamos ler aqui, ó. As crianças vão participar de um campeonato de ping-pong. Circule-as para formar pares. Aí tá escrito assim: quantos pares de crianças você formou? Então, ó, você vai circular, né, para fazer, ó, um par de dois em dois, uma dupla, né? E aí, depois que você circular todas as duplas, todos os pares, você vai contar quantos pares você formou. E aí você vai dizer aqui:
Tantos pares, número tal, tá? Vai colocar o número aqui. Sobrou alguma criança sem par? Sobrou alguma criança sem parzinho? Ó, a tia vai fazer junto com vocês esse, ó. Ó, outro par. 2, outro par, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3 pares. Então, eu vou colocar aqui o número 3. Sobrou alguma criança sem par? Sim, ó, sobrou a menininha aqui sem par. Então, eu vou colocar 1. Uma criança sobrou. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número 7 é um exemplo de número ímpar. O que é um número ímpar e um número par? Toda vez que eu tenho de 2 em 2, ó, 2 em 2, eu tenho par, tá? Ó, 2 e 2, 2 mais 2, 4, eu tenho 2 pares. Quando eu tenho números ímpares, por exemplo, ó, 1, 2, 3, eu tenho um número ímpar, eu não formo um par, eu não formo uma dupla, tá? Cada vez que eu formo uma duplinha, eu formo um par, tá bom? Assim, quando eu acrescentar mais um, é ímpar. Quando sobra, é ímpar, tá bom? E aí, continuando, nós vamos virar a página 221. E tá escrito assim: o número total de peixinhos deste aquário é par ou ímpar? Circule os peixinhos formando pares e descubra. Então, eu vou circular os peixinhos aqui, ó, formando pares, tá? De 2 em 2. Toda vez que é um par, são duas coisas. Ó, de 2 em 2. Formei aqui, ó, pares. Sobrou um, certo? Quantos pares de peixinhos você formou? Ou seja, quantas duplas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu formei 6 pares. Sobrou algum peixinho sem par? Sim, sobrou um peixinho. O número total de peixinhos é par ou ímpar? Né? Então, é ímpar. Por quê, tia? Porque sobrou um. Toda vez que sobra, é ímpar. Quando não sobra, é par. Na quinta-feira, nós vamos abrir na página 318, tá? E aí nós vamos ver assim, ó. As imagens abaixo mostram o mesmo apontador representado em 3 tamanhos. Um é o tamanho real que ele tem, tá? O segundo é o tamanho menor do que o real. Então, aqui eu tenho o tamanho real, aqui eu tenho o tamanho menor do que o real, e aqui eu tenho o tamanho maior do que o real. Então, eu tenho menor, e eu tenho maior, e eu tenho o real, certo? Tá escrito assim: circule de vermelho a imagem que mostra o apontador representado em tamanho menor do que ele é. Então, esse é o tamanho real, né? Representado em tamanho real. Esse aqui é maior ou menor? Menor. Então, eu vou circular de vermelho. Circule de azul a imagem que mostra o apontador representado em tamanho maior do que ele é. Então, se esse é o tamanho real e esse é o tamanho menor, esse aqui tá maior do que o real, né? Muitas das vezes a gente vê algumas coisas e elas parecem menores ou maiores do que elas são, né? Porque a gente vê em tamanhos de figura, como a gente está vendo aqui no livro. Então, parece maior ou parece menor, mas a gente vai ver aqui a proporção, o tamanho que essas coisas estão. Se elas estão maiores do que o tamanho real ou menor, ou se elas estão no tamanho real. Virando a página, nós vamos achar a página 319 e nós vamos continuar fazendo o exercício de tamanho real, tá? Então, aqui, ó, observe esse pirulito que está representado em tamanho real, tá? Agora, desenhe o pirulito em tamanho menor do que ele é. Então, você vai desenhar, ó, menor do que o tamanho real, certo? E depois, em tamanho maior, ó, maior do que o que ele é. Esse aqui ainda ficou mais ou menos, mas, ó, pode ser bem maior, tá? Para mostrar bastante que ele é maior do que o tamanho representado aqui real, tá? Aqui tem uma musiquinha que vocês conhecem, mais ou menos, né? Vou mudar um pouquinho, que diz assim, ó. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Você ganhou pequeno, quem ganhou grande sou eu.
E aí, na sexta-feira, crianças, nós vamos começar na página 311, certo? E aí tá escrito assim: as paisagens podem ter elementos naturais como árvores, rios, montanhas, né? Essas paisagens são paisagens naturais que podem ter árvores, rios, montanhas, praias, etc. E elementos construídos pelas pessoas, né? O que são elementos construídos pelas pessoas? São casas, ruas, viadutos, pontes, certo? Então tá escrito assim: marque um X as paisagens que só contêm elementos naturais. Então, só contém elementos naturais. Então, por exemplo, aqui, ó, tá mostrando uma imagem do Rio de Janeiro. Tem elementos naturais e tem elementos que foram construídos pelas pessoas, certo? Então, esses elementos construídos eu não posso contar como elemento natural, tá? Eu vou ter que marcar o que aqui? Marque uma bolinha as paisagens que contêm elementos naturais e construído pelas pessoas. Então, esse aqui seria uma bolinha. Aqui, ó, não tem prédio, não tem casa, não tem ponte, não tem rua. É um X, ok? E aí, continuando, nós vamos abrir a página 312, tá? E aí você vai procurar em jornais e revistas uma paisagem que tenha somente elementos naturais, ou seja, elementos que não foram construídos, que já estavam lá. Por exemplo, praias, rios, cachoeira, árvores, grama, flores, florestas. Isso são elementos naturais. Depois desenhe essa paisagem abaixo e pinte com capricho. Então você vai desenhar aqui. Olha, tá vendo que a tia escreveu pinte melhor? É porque a tia quer um desenho bem bonito e bem caprichado, tá bom? Então você vai desenhar aqui, não precisa colar, não precisa copiar, não precisa cortar. É só mesmo olhar e desenhar aqui o que você está olhando, a imagem que você está vendo. E aí, continuando na sexta-feira, nós vamos também fazer a página 313, tá? Que tá bem facinho, que é só mesmo você recortar uma paisagem que tenha elementos naturais e elementos que foram construídos pelas pessoas, como casas, prédios, pontes, etc, tá? Então aqui, ó, a rua é um elemento é um elemento construído pelas pessoas. A casa é um elemento construído pelas pessoas. A árvore é um elemento natural. Os arbustos, a grama são elementos naturais. Então você vai fazer o quê? Você vai recortar de um jornal, de uma revista, de um livro, de onde você tiver, e vai colocar aqui uma paisagem que tenha os dois elementos juntos, tá bom? Então, meus amores, essa semana foi só isso, tá? Foi uma semana tranquila, não foi? Foi moleza. Eu achei que foi moleza. Mas é isso aí. Muito obrigada por vocês estarem aqui até agora, tá? Vamos continuar nesse ritmo, nessa batida. E eu creio que em breve, se Deus quiser, nós vamos nos ver e matar essa saudade, tá bom? Um beijinho em todos vocês. Aproveitem o fim de semana e até breve!